Olá pessoal, bem-vindos a mais um treinamento online. É com muita alegria, com muita gratidão no coração que a gente está aqui para mais um treinamento, fazendo toda a diferença na sua informação e na sua habilidade de levar melhor estilo de vida para cada vez mais pessoas. Não posso deixar de agradecer o carinho, o sucesso que essa nossa ferramenta de treinamento tem se transformando em todas as partes que eu vou. Então, é uma honra para mim fazer parte da equipe de trabalho de vocês e eu tenho um orgulho muito grande que vocês fazem parte da minha equipe de trabalho. Para quem não me conhece, eu sou Nathaniel Vilnisca, sou médico, sou nutrólogo, trabalho em várias áreas da atividade de um profissional de saúde, mas nada me dá mais oportunidade de falar com as pessoas, de levar a informação e de ser um mentor do estilo de vida saudável e ativo do que fazer parte do Conselho para Assuntos Nutricionais da Herbalife. Então, é com muita alegria que hoje a gente vai fazer um treinamento que interessa para todos nós. Interessa para quem a gente ama, interessa para a nossa família, para os nossos amigos. O assunto hoje é o envelhecimento saudável, né? Como chegar na nossa melhor idade, na nossa melhor versão, do alto do conhecimento científico, o que nós podemos fazer para colocar a nossa nutrição e o nosso estilo de vida a favor da nossa longevidade. E não só vamos falar de quantidade, mas principalmente a qualidade. Como chegar lá perto dos 100 anos, eu pretendo chegar aos 150, quem é que vem comigo, mas na melhor forma, com boa memória, com autonomia, com independência e principalmente com alegria no coração. Então, o que a gente vai conversar hoje nesse treinamento? A gente vai entender um pouquinho desse processo biológico, esse reloginho que nós temos dentro das nossas células, dos nossos tecidos, o processo do envelhecimento. A gente vai falar como que o estilo de vida interfere em 70% dos fatores que a gente chega nessa nossa melhor idade de bem com a vida. E os outros aspectos do envelhecimento saudável. Então, você que quer viver bem e viver muito, vem comigo nesse treinamento que vai ser incrível. O primeiro conceito que eu quero compartilhar com vocês é que o envelhecimento saudável é um processo natural. O que não é natural é envelhecer e ficar doente. Existe uma área da medicina que chama anti-aging, ou seria contra o envelhecimento. Nós, na filosofia global de nutrição da Herbalife, o Dr. Gary Small, as pessoas que nos aconselham na área do envelhecimento saudável, a gente prefere o termo healthy aging, quer dizer, envelhecimento saudável. Parece que anti-aging a gente quer ir contra o relógio biológico da natureza. E se a gente entender que o envelhecimento é um processo natural que vai acontecer com todos nós e que a Mãe Natureza nos criou para a gente chegar na melhor idade de bem com a vida, na nossa melhor versão, então nós estamos falando de envelhecimento saudável. É um processo natural que começa desde a vida intrauterina e vai até o nosso último suspiro aqui nesse endereço cósmico, né? Na Idade da Pedra, a expectativa média de vida das pessoas era ao redor de 17 anos, segundo alguns estudos. À medida que a humanidade foi evoluindo, no início do século XX, aqui no Brasil, a expectativa média de vida era menos de 50 anos. Um brasileiro, em 1900, que vivesse mais de 50 anos, já estava saindo lá das pesquisas do IBGE. A gente terminou os anos 80 com 62 anos e meio, e em 2013, o dado mais recente, a expectativa média, variando de região para região, zona rural, zona urbana, é ao redor de 75, 74,9 anos. Hoje, segundo essa mesma pesquisa do IBGE, no Brasil já tem 23 mil brasileiros com 100 anos de idade ou mais. Então, olha que boa notícia. Um bebê que nasce hoje na sua cidade,
e que vai receber atendimento médico, que vai se alimentar bem e que vai viver o estilo de vida saudável, ele já tem uma chance hoje muito grande de chegar bem próximo aos 100 anos. A grande questão aqui, que eu tenho certeza que todos concordam comigo, é quantidade sem qualidade não interessa. Vocês concordam que chegar aos 100 anos, mas com doença de Alzheimer, sem memória, deitado numa cama, doente, sem reconhecer as pessoas que a gente ama, não tem vantagem. O que nós vamos falar nesse treinamento é do autoconhecimento do estilo de vida saudável, como que a gente pode chegar na nossa melhor idade e de bem com a vida. Então, pesquisas, estudos muito bem estruturados, isso é publicado, falam que dos fatores que fazem com que uma pessoa chegue à sua melhor idade, 30% é genética, ou seja, 30% é o gene que eu recebo do meu pai e da minha mãe. Como ainda eu não posso mudar de pai e mãe, a boa notícia é que 70% depende do nosso estilo de vida. Estilo de vida a gente pode mudar. Então, 70% está em nossas mãos. Olha só, esse 70% de estilo de vida, como a gente vai ver nesse treinamento, depende da maneira como eu me alimento, depende da maneira como eu me exercito, da maneira como eu exercito a minha mente, exercício mental, da minha capacidade de manter massa muscular. Lembra da vovó que não tem força para abrir um vidro de maionese na cozinha? Por quê? Porque ela não tem músculo na mão. Da composição corporal. Pessoas que têm muita gordura, principalmente na região da cintura, vivem menos e ficam mais doentes do que as pessoas que têm mais músculo do que gordura. Além da composição corporal, algumas pessoas que necessitam se beneficiam muito do uso de suplementos nutricionais e antioxidantes ao longo da vida. E, finalmente, a vida social, aquilo que a gente, como que a gente tira prazer do nosso dia a dia. E é um pouquinho disso que a gente vai falar. Então, como que o nosso estilo de vida, como eu me alimento, como eu me exercito, a minha composição corporal e a minha mentalidade, a minha participação social influencia, me leva a viver bem e me leva a viver com qualidade de vida, certo? Então, vamos falar alguns detalhes do estilo de vida e sempre que a gente menciona estilo de vida, o nosso primeiro ponto é a alimentação equilibrada, né? Então, equilíbrio é não ingerir excesso nem carência. A alimentação do século XXI, como a gente já viu várias vezes, ela tem excesso de calorias, excesso de sal, excesso de açúcar, excesso de produtos químicos aditivos e carência de nutrientes, macro e micronutrientes. Quando a gente equilibra essa nutrição, a nossa saúde melhora como um todo. A nutrição equilibrada é base para o nosso envelhecimento saudável. Variedade. A alimentação deve ser variada e colorida, né? Um prato ele deve ter várias cores, isso significa que eu estou ingerindo todos os alimentos que as minhas células, os meus tecidos necessitam. E na quantidade adequada, né? Esse equilíbrio passa por quantidades adequadas de proteína, carboidrato, gordura, fibra, vitaminas, minerais, água. Quando eu consigo colocar tudo isso de forma equilibrada para dentro dos meus tecidos, quando eu consigo equilibrar a minha alimentação, com a nutrição equilibrada, a saúde e a qualidade de vida melhora como um todo. Então, o que eu preciso para ter essa alimentação equilibrada? Eu preciso água, fibras, os micronutrientes, que são as vitaminas, os minerais, os macronutrientes, que são proteína, carboidrato e gordura, e fibra. E os fitonutrientes são os antioxidantes que dão cor para os alimentos naturais. Então, cada fruta, cada vegetal tem o seu colorido desses fitonutrientes que protegem as nossas células contra os radicais livres. Então, dentro dessa alimentação equilibrada, vamos ver um pouquinho os macronutrientes. Acabei de falar para vocês que macronutriente é carboidrato, proteína e gordura. Os carboidratos, eles são a fonte principal de energia
do nosso organismo. As proteínas, eles são os alimentos construtores, são importantes na formação de todos os nossos tecidos, principalmente a massa muscular. Lembra que eu falei que para o envelhecimento saudável, chegar com massa muscular é importantíssimo. Depois dos 50 anos, a cada década de vida, as pessoas, homens e mulheres, reduzem 10% da massa muscular. Isso não precisa acontecer se a gente tem uma ingesta adequada de proteína junto com o exercício adequado, como a gente já vai falar adiante. E as gorduras, a gordura corporal, ela é uma bateria que armazena energia. Então ela sim é uma boa fonte de energia, ajuda a absorver as vitaminas lipossolúveis. Para eu ter uma alimentação equilibrada, eu preciso ingerir todos os macronutrientes. O que me preocupa um pouquinho, e acho que vale a pena a gente aprofundar isso, é que algumas pessoas, na expectativa de viver mais e melhor, eu vejo pessoas fazendo dietas radicais que excluem alguns desses macronutrientes. Tem pessoa que corta carboidrato, tem pessoa que corta proteína. Gente, o nosso organismo precisa de todos os macronutrientes. E por falar em dietas radicais, a gente tem visto assim pessoas, personalidades, que começaram a cortar o glúten da sua nutrição e para emagrecer, por exemplo. Será que isso é mesmo saudável? O que é o glúten, pessoal? O glúten, ele é uma proteína presente em 5 cereais: aveia, centeio, cevada, malte e trigo. Todos os alimentos que contêm um desses 5 cereais contêm essa proteína chamada glúten. Então, quando as pessoas cortam esses 5 cereais, na verdade elas estão deixando de comer pizza, pão, biscoito, cerveja. Claro que isso vai ter um impacto muito benéfico na saúde, mas a questão é, será que cortar esses alimentos que têm glúten é saudável? Você perde a oportunidade de estar comendo alimentos que têm fibras, que são fontes de nutrientes, do alto do conhecimento científico que a gente tem hoje. Inclusive o próprio Conselho Regional de Nutrição lançou uma nota em 2015 dizendo que somente pessoas que têm indicação médica ou do seu nutricionista, doença celíaca, dermatite herpetiforme ou uma sensibilidade importante ao glúten, devem tirar esses alimentos, esse nutriente da sua alimentação. As outras pessoas não têm indicação do ponto de vista científico de cortar o glúten. Sempre que eu lembro em cortar o glúten, outra dieta da moda que a gente tem visto é a questão da lactose, né? Nós, seres humanos, nós somos mamíferos. A gente vem evoluindo há centenas de milhares de anos, começando com leite materno e depois utilizando na nossa alimentação leite e os seus derivados, né? O leite tem um açúcar chamado lactose. Ele é um disacarídeo que, quando ele é quebrado, ele forma 2 moléculas, uma de galactose e uma de glicose. Quem é intolerante à lactose não tem essa enzima que está ali em cor de laranja chamada lactase. E aí a pessoa toma o leite, não digere e fica com esse açúcar fermentando no seu intestino e se sente muito desconfortável. Sente gases, peso, dificuldade de digestão. Então, assim, somente pessoas que têm... E a gente tem exames médicos para avaliar essa intolerância à lactose. Esse tipo de pessoa teria indicação de cortar a lactose da sua alimentação. Quem não tem intolerância à lactose, olha, a gente já vai falar sobre o cálcio, é importante lembrar que o leite e os seus derivados são fonte importantíssima de proteína, de vitaminas e do cálcio. Então, muita atenção com essas dietas da moda. O que a gente quer é viver mais e melhor e para isso a gente usa o que a gente chama hoje medicina baseada em evidência. 2015, no momento assim que a gente tem essa avaliação, a gente não tem nenhuma indicação para pessoas que não têm intolerância ao glúten ou à lactose tirar esses nutrientes da sua alimentação, ok? Então, como eu já falei para vocês, a lactose é importantíssima para a nossa nutrição, é um disacarídeo.
o leite e os seus derivados são fonte de cálcio, são fonte de vitaminas e seria um grande prejuízo retirar eles da nossa dieta. E os micronutrientes e os fitonutrientes? Então, vitaminas e minerais, né? Eles participam de todas as funções celulares. As vitaminas e minerais têm funções específicas nos tecidos. Além disso, elas podem melhorar a nossa imunidade e muitas das vitaminas e minerais têm propriedades antioxidantes. O que são antioxidantes? São elementos químicos que protegem as nossas células contra a ação danosa dos radicais livres. Então é importantíssimo eu ter macro e micronutrientes. Como que eu obtenho isso? Com alimentação variada e colorida. Porém, olha só, segundo o próprio IBGE, na pesquisa POF de orçamentos familiares, 90% dos brasileiros, pessoal, de cada 10, 9 não atinge as quantidades ideais de vitaminas e minerais ao longo das 24 horas. Então, de cada 10 pessoas que a gente encontra na rua, sabidamente 9 têm algum grau de carência nutricional. E vocês podem imaginar, do que a gente está explicando, o impacto que isso tem, tanto na saúde atual, como vai ter na longevidade, na saúde e na qualidade de vida ao longo dos anos. Então, o primeiro passo para corrigir isso é melhorar a nossa alimentação. Estou falando dos alimentos tradicionais, 5 porções de frutas e vegetais todos os dias, fazer um ótimo café da manhã, um ótimo almoço, um ótimo jantar e 3 lanches saudáveis. E para aquelas pessoas que viajam, que estudam, que são sabidamente carentes de algum desses micronutrientes, a gente pode acrescentar na nossa nutrição diária um suplemento de multivitaminas de alta qualidade, como é o caso do multivitaminas e minerais da Herbalife, que deve ser consumido conforme o rótulo e assegura que você vai ter 22 vitaminas e minerais para exatamente suplementar a sua nutrição. Agora eu quero falar uma palavra sobre suplementos de vitaminas e minerais, que eu acho muito importante. Suplemento de vitaminas e minerais, como o multivitaminas e minerais da Herbalife, não servem para minimizar os nossos maus hábitos. O que eu quero dizer, pessoal? Não adianta uma pessoa fumar todas, beber todas, ser sedentário e depois ele querer tomar um multivitaminas para melhorar a sua nutrição. Ele vai continuar sendo um estilo de vida desequilibrado. Agora, se você já é uma pessoa que se alimenta bem, que não fuma tabaco, que se exercita regularmente e quer colocar a sua saúde no melhor nível, quer garantir que você está atingindo os níveis mínimos de todos os nutrientes, aí você pode se beneficiar muito de utilizar um suplemento de vitaminas. Essa dica fica do meu coração para o coração de vocês, ok? E eu estava falando sobre o cálcio. É impossível falar de envelhecimento saudável sem falar do cálcio. A osteoporose é uma doença muito triste, a falta de cálcio no osso, e ela é muito triste porque ela é totalmente prevenível e evitável. Nós temos dados nos Estados Unidos de cada 5 mulheres acima de 50 anos, 4 já têm algum grau de osteoporose. E aqui no Brasil, as pesquisas mostram que isso talvez seja até mais frequente. E essa osteoporose prejudica exatamente a mobilidade, a independência, a autonomia. E por que eu falei que ela é totalmente evitável? Mais de 90% dos casos que a gente tem hoje de osteoporose, se as pessoas desde a vida intrauterina até chegar na melhor idade tivessem todos os dias ingerido essa dose recomendada de cálcio, que gira em torno de 1.000 miligramas por dia, segundo a Anvisa, 99% dessas pessoas hoje não teriam osteoporose. Então, pessoal, de novo, lembrar que o cálcio é o mineral mais abundante no nosso corpo, ele está depositado nos ossos, nos dentes, e ingerir essa quantidade de cálcio é importantíssimo. O desafio do cálcio é que ele precisa da vitamina D para ser absorvido. E a vitamina D também, somente 10% da vitamina D que a gente tem circulante
ela vem da nossa nutrição. 90% ela está de forma inativa na pele e precisa ser ativado pelos raios ultravioletas do sol. E a gente sabe que nem sempre é possível e nem sempre é saudável se expor tanto tempo assim ao sol. Então, a gente recomenda proteção da pele e muitas vezes a gente vai precisar de um suplemento de vitamina D e cálcio, como é o caso do Extra Cal. O Extra Cal, conforme o rótulo, né, ele oferece 40% das necessidades diárias de cálcio e 50% das nossas necessidades diárias de vitamina D. Isso é importantíssimo para a gente chegar na nossa melhor idade, com autonomia, podendo ir e vir aonde a gente quer. E as fibras são importantíssimas para a saúde intestinal, né? A gente recomenda qualquer pessoa 25 gramas de fibra por dia, todos os dias. A gente sabe que a média de consumo de fibras do brasileiro não chega a 15 gramas por dia. Então, principalmente na melhor idade, que a musculatura fica assim com um tônus um pouquinho menor, as pessoas costumam sentir piora no seu funcionamento do intestino. Hoje a gente sabe que o intestino não é só um órgão digestivo, o intestino é um órgão importantíssimo na nossa imunidade, inclusive na produção de substâncias neurotransmissoras como a serotonina, que atua no nosso humor. Então, vital para chegar na melhor idade bem, você precisa estar com o seu intestino funcionando bem. E 25 gramas de fibra por dia é importantíssimo, através frutas, vegetais, cereais integrais, alimentos integrais e você pode otimizar a sua ingestão de fibras usando um suplemento, como é o caso do Fibras e Ervas, do Fiber Concentrate, do Fiber Bone. Lembrar que agora você pode ter o benefício do Fiber Concentrate também na sua nutrição quando você vai degustar os produtos da Herbalife no EVS. Então não tem desculpa nenhuma para você ingerir menos de 25 gramas de fibra por dia todos os dias, ok? E a água? A água é o nutriente mais abundante no nosso corpo. Nosso corpo, a gente tem de 70% a 80% de água. É que nem o planeta Terra, né? O nosso planeta tem 2 partes de água e 1 parte de sólido, o nosso corpo também. Então a água tem a função de levar os nutrientes para todos os tecidos, regular a temperatura. A maioria das reações químicas que acontecem tanto dentro da célula como fora da célula, elas acontecem dentro desse meio líquido que é o nosso corpo. Então, pessoal, estar bem hidratado é vital. Pessoas de maior idade, elas não têm muito bem desenvolvidos o mecanismo da sede, assim como crianças pequenas também não. E às vezes, nosso vovô, nossa vovó esquece de tomar água. Então, quando a gente sente sede, quer dizer que já está faltando água no nosso corpo. É importantíssimo ter o hábito, né? Por exemplo, você pode tomar um copo d'água em jejum de manhã, um copo d'água antes de deitar e ter com você uma garrafinha que você vai tomando água na sua forma pura ou em bebidas de baixas calorias, como a gente vai lembrar agora. Então a importância da água é vital. Depende da temperatura, né? Esses números que a gente fala, 6 a 8 copos por dia, se você tiver num dia muito quente, talvez necessite mais, se você tiver em repouso num dia frio, talvez um pouquinho menos, mas o importante é você nunca esperar sentir sede e adquirir o bom hábito de hidratar os teus tecidos ao longo das 24 horas. E além da água, a gente tem a opção das bebidas Herbalife, né, sabor original e sabores, que é uma forma de você estar aumentando a sua ingesta de líquido com muito sabor e sem calorias. Você não tem problema nenhum. Uma bebida da Herbalife preparada corretamente tem ao redor de 6 calorias, certo?
Falamos sobre alimentação, não é possível chegar à melhor idade sem falar em exercício, né? O nosso corpo foi feito para estar em movimento, nada no universo é parado, e a gente sabe que, infelizmente, pessoas que ficam muito tempo sem se exercitar, que ficam muito tempo sentados, têm um impacto negativo na sua qualidade e na sua quantidade de vida. O exercício é bom para o corpo e é bom para a mente. O exercício fortalece a musculatura, flexibilidade, equilíbrio, né? A gente sabe que na melhor idade muitas pessoas idosas sofrem quedas, fraturas, então ter esse hábito do exercício físico desenvolve o nosso equilíbrio para evitar quedas. O exercício controla o peso, diminui a gordura corporal, melhora o bom colesterol, reduz medidas, mas é importantíssimo lembrar que o exercício melhora a memória, melhora o bom funcionamento cerebral. A gente melhora a circulação e libera uma série de substâncias que são vitais para quando a gente estiver lá perto dos 100 anos, o nosso cérebro esteja funcionando a todo vapor. Então, boa alimentação e exercício, né? E, finalmente, a participação social, nunca deixar de aprender, né? Sempre aprender alguma coisa nova, uma habilidade nova, assistir treinamentos, ler bons livros, conversar com pessoas mais inteligentes que nós, ter bons laços familiares. A gente sabe que famílias unidas, famílias onde as pessoas se encontram, confraternizam, valorizam a experiência da pessoa mais idosa, são famílias que têm uma melhor longevidade do que aquelas famílias que não têm tanto esse vínculo. Então, nunca é tarde para aprender alguma coisa nova e você nunca é tão idoso que não possa ensinar alguém alguma coisa também. O envelhecimento saudável passa por ter um cérebro ativo, motivado, mentalidade e essa que a gente chama aqui de força emocional, né? Essa atitude positiva diante da vida. E do ponto de vista da saúde, a prevenção ainda é o melhor remédio, né? Lembrar que medicina preventiva não é só o que eu vou falar agora de regularidade do check-up. Medicina preventiva, em primeiro lugar, é aprender a não ficar doente, a ter esse envelhecimento saudável que a gente falou, com a boa alimentação, com o exercício, com a hidratação e com a vida social. E aí sim, feito isso, importantíssimo você visitar regularmente o seu médico. É muito engraçado que eu vejo pessoas que compram um carro novo e fazem aquelas revisões no carro, né, dos 1.000 quilômetros, 5.000 quilômetros, sei lá, e não fazem essa revisão no seu melhor equipamento mais importante, que é o seu próprio corpo. E uma coisa na minha experiência que eu observo também, as meninas, as mulheres, elas têm mais facilidade de ir rotineiramente na sua ginecologista, no seu médico, do que nós, os rapazes. Então, para os meus amigos do sexo masculino, nada de vergonha, depois dos 40 anos, importantíssimo verificar a saúde da próstata regularmente e ter essa rotina de sempre avaliar a sua saúde antes que o problema apareça. Com essas dicas, a gente vai ter não só quantidade, como qualidade de vida. Então, o que eu desejo para mim, que eu desejo para minha família, que eu desejo para todos vocês é que a gente viva muito e viva muito bem, cada vez mais feliz, cada vez com mais saúde, cada vez com mais sucesso. Não se esqueça de compartilhar essas informações com seus clientes, seja você um agente de mudança, seja você um modelo de pessoa que adota o estilo de vida saudável e ativo, e todo mundo vai querer seguir como você, e assim a gente vai atingir o objetivo da Herbalife, que é transformar o mundo num lugar cada vez mais saudável. Assista os nossos treinamentos no YouTube, nas páginas estão todos os treinamentos que
que a gente já fez à disposição de vocês nos vídeos na página My Herbalife, informações no catálogo, no guia de produtos. Participe de todos os treinamentos do seu sistema, participe de todos os treinamentos corporativos da Herbalife, apresente esse estilo de vida saudável e ativo para um número cada vez maior de pessoas. Eu fico 24 horas à disposição de vocês através dos nossos canais, né, os canais oficiais, o nab@herbalife.com.br, os telefones do CHAC e nos vemos com muitos anos, com muita saúde, com muita vida, com muito amor, cada vez melhor. Espero que vocês tenham gostado, como eu gostei de transmitir essas informações para vocês. Um beijo bem grande e até o nosso próximo treinamento. Tchau!